Olá pessoal, hoje 8 de julho de 2020 e estamos aqui numa outra quarta-feira para discutir geografia, o discurso geográfico, seus problemas, suas questões de ordem metodológica e assim por diante, como todas as quartas-feiras. E hoje nós vamos dar continuidade àquela discussão que já estava sendo feita na quarta-feira passada, em que apontávamos então, de um lado, a observação, em primeiro lugar, da paisagem. De outro lado, este recorte necessário que fazemos de uma maneira praticamente automática, que é de reconhecer a articulação entre os elementos que compõem a paisagem em busca de nosso próprio interesse, porque, na verdade, somos incapazes de ver tudo ao mesmo tempo. E aí fomos atrás de uma linguagem que pudesse organizar melhor tudo isso, uma linguagem de caráter topológico, uma linguagem, então, que coloca ou representa a localização das coisas no sentido de fazer com que elas se localizem no interior de uma mensagem. Então, tentamos reproduzir no papel, hoje em dia, né, ou no computador, mas tentamos reproduzir a ordem geral da distribuição dos fenômenos que estamos observando numa ordem geral mais ou menos semelhante, com todos os critérios mais ou menos matemáticos, dependendo então do que se deseja e do que não se deseja. No vídeo passado ficamos vendo uma série de mapas, chegamos inclusive a mostrar mapas que tinham conceitos, perspectivas, projeções, maneiras de construir as suas mensagens muito diferentes, não? E agora nós vamos chegar a fechar um ciclo, porque na verdade estávamos em busca das ferramentas, dos objetivos, das condições para se fazer o discurso geográfico. E hoje nós vamos discutir nada mais e nada menos do que o discurso geográfico propriamente dito. E para a gente ter um ponto de partida para isso, e talvez para o escândalo de alguns, vamos dizer a coisa nos seguintes termos: a região é o discurso geográfico. O que isso quer dizer? Ora, muito diferente do que se propunha no final do século XIX e começo do século XX, a ideia de região não é um a priori. Na verdade, a ideia de região nesse momento, já do século XXI, já pode ser entendida com uma clareza, meridiana, para sermos o mais geográfico possível, mas podemos entender essa questão como uma reflexão, como uma conjugação, como um reconhecimento da estrutura topológica que define um determinado tema. Na verdade, a região é um recorte temático sobre o território. É quando nós, depois de observarmos o território, identificarmos a ordem então dos seus elementos, começamos então a discutir qual é o papel que esses elementos têm na constituição do processo sobre o qual nós estamos interessados. Então, acho que, diferentemente do que Lacoste nos propôs, a região não é um conceito obstáculo. Depois podemos até discutir melhor o que o Lacoste quis dizer com isso. Mas mais do que isso, a ideia original de região, a ideia com a qual nós estamos acostumados, é que a região seria, na verdade, a representação espacial de um mundo no plano do agrarismo. Isto é, ele avança, ele é maior, ele é menor, de acordo com a contiguidade, digamos, para que determinados fenômenos reunidos territorialmente, dentro de uma mesma área, eles possam então ser identificados. E, portanto, isto no plano macro, vamos chamar a Amazônia como um todo de região amazônica, vamos chamar os continentes de África, Ásia, América do Sul, Central, Norte, vamos dividindo o mundo de acordo com determinadas estruturas temáticas. Mas, de alguma maneira, essas estruturas temáticas nos obrigariam ou nos obrigavam a estabelecer, então, relações de contiguidade territorial. Um país que se expande
no sentido da guerra tradicional, conquistando territórios contíguos, porque, na verdade, as suas tropas têm que se deslocar e, paulatinamente, conquistando o território inimigo, ou sabe-se lá. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia, isso não faz sentido. Se nós nos pararmos por alguns poucos segundos e nos perguntarmos qual é efetivamente a fronteira dos Estados Unidos, quem são os vizinhos dos Estados Unidos, porque, no final das contas, as tropas americanas estão no Oriente Médio? Porque, neste momento, nessas últimas semanas, virou notícia dos jornais internacionais de que os Estados Unidos finalmente estão retirando as suas tropas de dentro da Alemanha. O que está acontecendo com as tropas americanas lá na Coreia? Ou, bom, no Mar do Japão, para ser mais claro. Então, nesse sentido, o que é que estava fazendo a França dentro do Vietnã e depois os Estados Unidos e depois a China? Bom, qual é a fronteira, no final das contas, que delimita o mundo do capitalismo contemporâneo? Qual é a fronteira de uma fábrica? Qual é a fronteira de uma fábrica de automóveis que produz o motor num país, produz o câmbio num outro, os seus pneus vêm de outro lugar, a montagem é feita num outro e este mesmo automóvel é consumido em outro? Então, qual é, no final das contas, a partir de um determinado recorte temático, como é que nós podemos entender a existência dessa contiguidade? Porque, na verdade, perdemos, ao refletir sobre a questão da região, a ideia de processualidade, o território de um processo. De alguma maneira, quando Lablache vai falar das suas regiões, e, bom, o seu clássico texto sobre a Champagne, o que está tentando identificar de alguma maneira é uma certa identidade, e a identidade é dada pelos processos, é dada, então, por um processo relativamente comum que define a constituição de montanhas, que define a constituição ou a presença de terremotos, ou define a constituição de grandes cidades, de cidades médias, de determinados tipos de relevo, de clima, ou seja lá do que seja. Cada vez que recortamos um tema e observamos o planeta a partir desse tema, vamos ter uma configuração territorial muito diferente. Para cada configuração territorial dessa, teremos uma cartografia, e dentro dessa cartografia, então, teremos a própria condição e o próprio existir de uma reflexão sobre o mundo, sobre o como é o mundo, e como que o mundo, a partir de cada tema, a partir de cada título, a partir de cada leitura, ele pode ser ou não lido e entendido, obviamente. Então, nesse sentido, o que estamos dizendo de pronto, num primeiro choque, numa primeira problematização, para que a gente possa resolver o dilema, digamos, que foi proposto naquele esquema lá no início desta série de vídeos sobre geografia, em que dentro de um organograma lá estava a relação entre, primeiro, a paisagem, num segundo momento, o território, num terceiro momento, a região. Qual é o papel da região? A região é o discurso. A região é quando transformamos, então, esta nossa relação como sujeito e identificamos os elementos que compõem um processo e em que medida a distribuição desses elementos, ou a coabitação desses elementos, é definidora do próprio processo se constituir da maneira como se constitui. Então, nesse sentido, ao desvendarmos o processo, o discurso propriamente dito, os mapas que fazemos, as explicações que damos, isto é efetivamente a região. A região não é uma coisa. A região, na verdade, é o discurso que identifica o processo que constitui a relação entre coisas. E enquanto relações com um determinado sentido, com um determinado objetivo, a relação entre coisas é, na verdade, uma outra coisa. Porque a relação entre ruas, prédios, encanamentos, cabos, fiações, pessoas, automóveis, tudo isso junto, numa determinada articulação, nós vamos chamar de quê? De cidade. É isso? Mas a cidade é, na verdade, muito mais do que a somatória desse conjunto de elementos.
porque quando olhamos para a cidade, estamos nos dedicando a uma determinada processualidade, a uma relação, a uma síntese. Isto é, estamos em busca do jogo de determinações, onde qual é o papel do automóvel, do asfalto, da eletricidade, dos prédios, das pessoas e tudo mais, dentro de uma determinada trama, dentro de uma determinada distribuição e que dá a uma determinada cidade uma identidade que não é igual a de nenhuma outra. Então, nesse sentido, a geografia de cada uma se diferencia e, portanto, o fenômeno do qual nós estamos falando é diferente em cada ponto. Da mesma maneira que nós podemos dizer que quando o Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul e a China vão se juntar nisso que ficou chamado de BRICS, nós estamos simplesmente falando de uma articulação multilateral entre países e, portanto, entre negócios, entre perspectivas, entre possibilidades, e dentro desse contexto estamos falando de uma região. Os BRICS é uma região, a União Europeia é uma região, o Mercosul é uma região e o continente africano é uma região. Essa é uma questão fundamental. A Amazônia é uma região. Mas se articularmos, então, no sentido de realçar onde estão as sociedades indígenas, ou então as comunidades ribeirinhas, ou seja lá o que a gente queira, o mapa da Amazônia será diferente. Porque ele é uma articulação, então, do ponto de vista temático. E isto é que implica na constituição da regionalidade. Vamos voltar a isso na próxima quarta-feira, porque isso, sem dúvida nenhuma, é o nosso calcanhar de Aquiles. Gente, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar nos acompanhando até aqui. Vão aí curtindo, se inscrevendo, etc., como eu falo sempre. Espero que vocês estejam gostando e espero firmemente que vocês parem 2, 3 minutos e mande uma pergunta. Mande aí um comentário. Perguntas, fundamentalmente, ou respostas, ou dúvidas de qualquer tipo, ou então críticas. Bom, por que não? Seria extremamente importante. Um abraço a todos. Espero revê-los, então, na sexta-feira, onde a gente volta aí com o nosso esquema de fazer comentários, resenhas, como temos usado aqui essa expressão para identificar os nossos programas de sexta-feira. Um abraço a todos e muito obrigado, viu? Até mais.